criança nasce, a gente já começa a perceber quem é esta criança TDAH. Então, a gente assim, peraí, mas essa criança tem uma agitação constante, ela tem uma desatenção constante, quem é ela? Então, a gente começa a perceber que esse grupo de pessoas, que grupo de crianças repetem, evadem da escola, tem baixo rendimento escolar, tem dificuldades emocionais nos seus relacionamentos quando criança, não sabe o que fazer diante das situações de conflito, não sabe como reagir às regras da sala de aula, e daí? Se a criança não sabe, imagine se este professor não souber. Lembrando que o TDAH não é um problema de aprendizagem. É uma criança burra, desculpe o termo, né? É uma criança que não aprende. Não, ela não tem problema de aprendizagem. Ela tem problema do quê? De comportamento. Por causa do seu comportamento alterado, por causa dela não saber o que fazer diante dessas alterações que são dentro dela, que são intrínsecas, ela realmente é diferente na sala de aula. Então, olha bem, quais os sistemas nucleares desse transtorno? Eu acho que vocês já ouviram todas as pessoas falarem, mas só para pensar, o que é nuclear? O que vem, que origina? Por que ele é chamado de TDAH? Com a desatenção, agitação, impulsividade, e que tudo isso, todos esses sintomas influenciam no processo de aprendizagem. Por quê? Porque o processo de aprendizagem precisa de atenção, precisa de percepção, o processo de atenção precisa de memória, o processo de atenção precisa de planejamento, que são as funções executivas. Quantas coisas o processo de aprendizagem precisa, tá? Então, nós vemos que essa criança precisa ser orientada. Lembrando que não é um problema de aprendizagem, é um problema de comportamento. Então, como vocês podem observar, estudos mostram que essas alterações de comportamento interferem literalmente na criança autista. Continuando, então a gente vê que nós precisamos, nós como profissionais, seja em qual área nós estivermos, nós precisamos atender. Eu sempre, quando eu faço essas lives que a Mara me convida, eu tenho uma preocupação muito grande em acolher vocês que estão nos ouvindo. Fiquei sabendo que nós estamos hoje em 2.000 pessoas. 2.000 pessoas para um país que trabalha na educação, que trabalha nas clínicas, que trabalha nos consultórios médicos. É um grupo muito grande, mas nós temos que saber atender essa criança. Então, a família e a escola reclamam desse comportamento. Então, a gente escuta muito a criança falar, presta mais atenção, se comporta, eu avisei para se comportar, ninguém vai querer brincar com você, você é diferente, você não aprende nada. Isso, todas as crianças com TDAH ouviram já isso. Isso são reclames de escola, muitas vezes os professores falam isso, pais falam isso, às vezes até na escola, as pessoas que trabalham nas escolas, elas têm isso daí. Gente, ninguém presta atenção porque é chamada, presta atenção. Alguém presta atenção porque ela é motivada, alguém presta atenção porque ela é conduzida, alguém presta atenção porque ela tem um comportamento mais adequado. Mas e se TDAH? E essa criança TDAH que tem tanta instabilidade? Tá? O impacto negativo dessa criança muitas vezes vai para a vida toda. Vai para a vida toda. Eu acompanhei algumas, como eu disse para vocês, se nós não acudirmos essa criança agora, a cadeia vai atender, a droga vai atender. Eu acompanhei algumas crianças com relação à aprendizagem, que tinham dificuldades de aprendizagem, e ela dizia sempre para mim, professora Maria, ninguém me entende. Eu não sei o que fazer para poder prestar atenção. Quando elas conseguem falar, quando elas conseguem descrever o que passa das questões internas, isso quando a criança consegue atender. Então, e agora? Eu como escola, eu como clínica, ou eu como terapeuta, eu como professora, seja onde eu estiver, eu como família, se eu não entender essa criança? Eu sempre pergunto o seguinte, vocês já ouviram eu falar muitas vezes, qual é o projeto político-pedagógico existente na escola que atende a criança TDAH? O que diz sobre essa criança?
Será que os profissionais que atendem essa criança conseguem entender quem é ela? Como é que ela se desenvolve? Como é o comportamento dela? E o que fazer com esta criança? Hoje nós estamos só dando dicas. Dicas são coisas pontuais, necessárias, fundamentais, mas o curso de pós-graduação de TDAH, ele vai dar muito conhecimento, porque ele vai começar na área neurológica, ele vai mostrar todo esse cérebro, esses desajustes que essa criança tem, que são questões internas de comportamento, vai falar sobre dicas importantes, sobre questões de funcionamento das funções executivas, como essa criança planeja, o que fazer para desenvolver esse planejamento. Tudo isso você vai encontrar nos cursos de TDAH. Então, observem bem, isso é fundamental. Então, eu preciso conhecer. Eu vejo muitos pais buscarem conhecimento. Às vezes, profissionais não buscam conhecimento porque acham que TDAH é uma coisa que pode ser resolvida através de uma regra. Não, ela precisa de profissionais que saibam como fazer. E está aí o convite. Façam este curso de pós-graduação que vai realmente alavancar os seus alunos. Você, quando nós temos o conhecimento, você melhora a situação do outro. Que coisa boa a gente melhorar a situação desse TDAH. Continuando, como vocês podem ver, quando nós buscamos conhecimento, nós vislumbramos novas informações. Quando nós buscamos conhecimento, nós estamos auxiliando a nossa criança. Entendendo? Essa falta de autocontrole, essa falta de desatenção, intensifica cada vez mais este comportamento da criança. Porque, olha bem, a falta de autocontrole não é porque eu quero, não é porque é uma situação pontual de autocontrole, isso faz parte do transtorno. Por isso é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, tem grandes impactos e realmente o ato de aprender, isso fica prejudicado. Por causa deste comportamento, por causa da forma de ser desse indivíduo, o ato de aprender fica muito difícil, porque o ato de aprender, ele é de tão simples, mas ao mesmo tempo ele é complexo. Por quê? Porque o ato de aprender precisa de muitas dicas que eu vou falar agora para vocês. Agora, gostaria que passasse. Então, o que eu preciso do ato de aprender? O que eu preciso saber? Que eu preciso saber. Eu preciso saber que eu preciso construir na sala de aula, na clínica onde eu estou, no consultório de dentista onde eu estou, eu preciso transformar aquele ambiente, aquelas situações em momentos prazerosos para a criança com TDAH. Então, olha bem, eu falei do dentista porque realmente uma dentista me ligou, o que eu faço com essa criança? Eu digo, mostre o consultório, explore o consultório antes de sentar essa criança. E às vezes eu vejo na sala de aula, nós não exploramos o ambiente, nós não mostramos essa diversidade, nós não fazemos dicas de regras sociais que são necessárias para melhorar este comportamento. Então, tem alguns princípios que nós precisamos conhecer. E hoje nós vamos caminhar nesses princípios. Quais são os princípios necessários para que a gente possa auxiliar esta criança? Lembrando disso, princípios. Podemos continuar? Então, tem alguns princípios. Primeiro princípio, que vocês já devem ter ouvido falar, mas vamos prestar bastante atenção nesse princípio. Criação de uma rotina escolar e pausas regulares. Todas as crianças com TDAH, para poder aprender, para poder essa atividade mental do processo de aprendizagem, que é tão desafiador, ela precisa de criar uma rotina. Por quê? Porque o ato de aprender envolve pensamento, envolve percepção, envolve emoção, memória, motricidade e a mediação de alguém. O ato de aprender precisa de estar envolvido todas essas etapas. O que é o pensamento? Ela precisa olhar, pensar e resolver na sala de aula. Ela precisa perceber o que está ao lado dela. Ela precisa deixar alguns estímulos sonoros, ambientais, que atrapalham ela e perceber as coisas
os processos de aprendizagem, ela precisa ter as suas emoções trabalhadas, porque a criança com TDAH, ela não sabe transitar nessas emoções. Por exemplo, nós, pessoas humanas, nós somos seres sociais. Então, nós transitamos nessas emoções. Quando eu estou triste, eu sei que eu estou triste, alegre, e assim vai. Eu transito, nós, pessoas com desenvolvimento típico. A nossa criança com o TDAH tem grandes dificuldades às questões emocionais. Ela vai aprender a transitar. Ela não é uma criança com deficiência, ela é uma criança que mantém uma complexidade cerebral que tem grandes dificuldades de transitar com relação à aprendizagem. Então, ela precisa aprender a perceber, ela precisa saber como transitar nessas emoções, questões de memória. Às vezes eu vejo assim, profissionais falando assim, mas ele não guarda nada. Não guarda nada porque ele não prestou atenção, porque a memória depende do ato atencional. Eu preciso de estabelecer um vínculo com essa criança, eu preciso motivar essa criança. E a parte motora dessa criança, nós sabemos que essa agitação constante, essa impulsividade faz parte do transtorno. E nós precisamos saber o que fazer, como acudir essa criança nesse motor todo conturbado, e por isso que eu preciso da mediação. Então, qualquer criança, para o processo de aprendizagem, quando eu digo qualquer criança com TDAH, para aprender, todos esses processos são mentais. E como que eu vou fazer para trabalhar com essa criança? Então, a criação de uma rotina escolar. Quando eu coloco uma rotina escolar, quando eu estabeleço, mas uma rotina escolar não que eu organize, mas a rotina escolar onde eu mostro para a criança a necessidade de estabelecer algumas regras do que eu vou fazer, antecipar pistas do que eu vou fazer, mostrar para ela, motivar essa criança. Não é só dar essa rotina e dizer, olha, se você não fizer isso, você será repreendido. Não, não é desta forma. Nós temos que conquistar a criança com TDAH, tá? Nós temos pais que muitas vezes não conquistam, colocam as normas, mas não conquistam seu filho, não mostram a essência da necessidade desta rotina. O que mais que nós podemos falar sobre isso daí, sobre a criação desta rotina? Na educação ao aluno com TDAH são necessários. Eu preciso dar suporte para essa criança na aquisição de conhecimento. Eu preciso dar suporte. O que significa este suporte? Quando eu estabeleço regras e limites para esta criança, não é imposição, mas são combinados. Mudança simples de rotina. Por exemplo, ele vai sentar nas carteiras, aonde ele senta, será que ele gosta deste lugar? Será que ele está sendo acolhido para atender essa criança? Porque às vezes a gente fala assim, eu já vejo o professor, senta ali. Tá? Não mostra a importância de sentar, de prestar atenção, não deixar a criança falar sobre os seus problemas, falar sobre as suas dificuldades. E às vezes eu vejo professores, não, você tem que sentar. Não. A criança senta, ela precisa ser motivada a sentar. Então, mudanças simples de rotina escolar, como sentar nas carteiras próximas do quadro negro, longe das janelas, ajuda a focar a atenção. Eu preciso conhecer a criança com TDAH. Eu preciso saber as horas que ela tem mais impulsividade. Eu preciso saber as horas que ela está mais desatenta. Eu preciso conhecer a criança com TDAH. Por quê? Porque a criança com TDAH ela é única. Porque senão ela vai viver, como a Mara falou, fora desse ambiente escolar. Então, por isso que eu tenho que estudar sobre o TDAH, porque eu preciso saber um pouquinho da neurologia, mas espera aí, não é a área médica, mas nós profissionais da educação, nós professores, nós profissionais terapeutas, nós não podemos ficar longe deste conhecimento que é necessário para conhecer como é que esse cérebro funciona, quais as medicações mais exatas, como que a criança fica após uma medicação, será que essa atenção da criança diante da medicação, será que isso é pontual? Então, eu que tenho que ajudar essa criança a estabelecer a sua rotina.
Sou eu responsável pelo processo de aprendizagem? Seja eu pai, seja eu mãe, seja eu professora, seja eu avó, seja eu terapeuta. Aonde eu estiver, eu preciso auxiliar essas crianças com TDAH. Lembrando que ela tem uma vasta criatividade, mas se nós não ensinarmos ela a ter atenção, despertar a memória dessa criança, despertar a aprendizagem dessa criança, logicamente essa criatividade não será desenvolvida. Continuando mais um pouquinho, ainda falando sobre as rotinas. Quando nós criamos uma rotina, aquilo que eu já falei, nós temos que fazer um combinado com a criança. Eu vejo quando eu faço combinados com a criança com TDAH, ela se sente útil, quer dizer, eu cumpro a minha parte, a professora cumpre a parte dela, e, logicamente, o processo de aprendizagem aparece. Então, esses combinados, o que vem a ser esse combinado? Olha, se você permanecer sentada por 5 minutos, eu deixo você dar uma volta no pátio. A criança precisa deste comportamento. Por quê? Porque o corpo dela é hiperativo. O corpo dela precisa. Então, são combinados. Mas é um combinado que eu estou falando para vocês? Não é um combinado porque você viu a necessidade da sua criança. Então, quando nós estudamos sobre a criança TDAH, que nós vemos os níveis de impulsividade, de agitação constante, de desatenção dessa criança, você vai ver o que é melhor. Quais os combinados melhores para fazer? Tinha uma criança TDAH que eu falava assim para ela: todas as vezes que você prestar atenção e realizar essa atividade, nem que seja uma atividade, eu sempre começo com coisas pequenas, com coisas curtas. Nós temos uma estrelinha. Por quê? Porque ele gostava das estrelinhas. Outra criança gosta de ter um Lego onde ela pode mexer, então são os combinados. Eu deixo você mexer com esse Lego, eu deixo você mexer com seus animaizinhos de estimação, seus bichinhos de estimação. Então, são combinados. E com isso, a criança vai aumentando seu nível de o quê? Aumentando o seu nível de aprendizagem, diminuindo as impulsividades, diminuindo a sua desatenção. A educação é a melhor ferramenta para as crianças dentro do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ainda é um recurso dos melhores. A medicação auxilia, mas a educação vai auxiliar o desenvolvimento dessa criança. Então, assim, aplicação de pausas regulares, aquilo que eu falei para vocês, e todas as regras nós temos que ser firmes. Às vezes, você só faça regras quando você sabe que a criança tem poder de cumprir. Às vezes eu faço regras que eu sei que a criança não vai cumprir, então por que eu estabeleço essas regras? Eu tenho que ir aumentando esse nível de regras. Agora eu vou pedir para que ela faça uma atividade de que copie 4, 5 palavras do quadro, eu dou sucesso para ela, olha que maravilha, você copiou essas palavras, deixa ela dar a voltinha, então eu vou aumentando o nível de atenção dessa criança. Mas eu preciso, literalmente, conhecer quem é essa criança. Então, essas pausas, essas regras, essa firmeza que nós temos que ter, sempre, nunca faltar a afetividade do nosso rosto e das nossas decisões, e principalmente o acolhimento do abraço dessa criança. Tá? E às vezes a gente vê a criança TDAH por ter essa impulsividade, por às vezes bater em todas as crianças, que às vezes ela nem sabe por que aconteceu aquilo. Eu lembro uma criança TDAH que chegou para mim, mas eu não sei por que eu fiz isso, e eu machuquei ela. Ela machucou, eu não sei. Ela está mentindo? Não. A impulsividade, ela gera comportamentos desafiadores. A impulsividade. As crianças devem ser seguidas no seu dia a dia. Nós devemos conhecer a criança com TDAH e nós nunca devemos impor. É muito mais fácil que a nossa imposição seja através de combinados ou através da minha orientação em impor. Não, eu preciso conhecer a criança, sou eu que faço as regras junto com ela.
E para cada criança com TDAH, nós temos um tipo de procedimento. Por quê? Porque são os TDAHs da vida. São uma é de uma forma, outra é de outra forma. Então, com isso, vocês vão ver os tipos conflitantes de TDAH neste curso de pós. Então, assim, mas professora, eu tenho que fazer todos os cursos? Eu falo assim, sim. Assim eu tivesse oportunidade para, quando eu terminei a minha faculdade, de ter cursos de pós que pudessem me orientar melhor, que pudessem me orientar na minha prática educativa. Eu nasci professora, mas eu não conhecia essa diversidade. Foi em busca dos cursos de pós, não só do curso de mestrado que eu tenho, mas principalmente nas minhas especializações que eu me forjei como professora. Que hoje eu posso olhar para a criança e ter a responsabilidade com o desenvolvimento dela. Por quê? Porque nós conhecemos as crianças. Então, esses cursos de pós-graduação, e hoje nós estamos oferecendo para vocês o curso de TDAH. Então, isto é muito importante. Mas eu vou fazer todos, se for necessário, para a gente atender essa diversidade. Sim. Sim. Eu vejo fisioterapeutas, fonoaudiólogos, procurando cursos e capacitação de cursos de pós para poder, porque essas crianças estão em todas as partes, elas estão dentro das igrejas. Se as igrejas não souberem o que fazer, como é que vai acolher? Um dia na minha igreja, nós estávamos com um TDAH pequenininho, um menininho pequenininho, e a professora queria que ele sentasse. Eu falei assim, qual foi o combinado que você fez com essa criança de 2 anos? Qual o combinado diante dessa impulsividade, dessa agitação constante, desse não parar? Deixa ele dar uma volta para a sala, deixa ele conhecer os objetos, deixa ele reconhecer quais são as crianças. Você pode mexer, mas depois você senta. Nem que seja 2 minutos, mas você sentou, você estabeleceu um limite, mas um limite que ele possa cumprir. E essa criação de rotina estabelece o cumprimento, mostra para a criança o que ela precisa fazer. Continuando, quais mais outros princípios necessários para essa criança? Então, aqui nós temos uma criança com TDAH. Ela precisa, olha bem, a grande dificuldade das crianças com TDAH. Ela precisa manter rotinas, ela precisa manter amizade com seus pares. E daí, o que eu faço para que ela possa manter as rotinas, para que ela mantenha as amizades? Para que ela estabeleça uma relação. Eu preciso organizar os espaços. Muitas vezes os espaços estão com excesso de estímulos. Nós sabemos que o excesso de estímulo atrapalha o sistema atencional. Até nós, quando nós temos muito estímulos, nós atrapalhamos o nosso processo atencional, tá? Brinquedos, nós temos que dar brinquedos de montar, porque a criança autista, ela tem uma agitação constante. Então, quando ela realiza esse brinquedo, ela está mantendo o foco, mantendo a atenção. A atenção, ela é despertada através de brinquedos e brincadeiras. Então, o brinquedo de montar, os trabalhos de brincadeiras que nós fazemos na sala de aula, tudo isso, o objetivo maior é despertar o processo de atenção, tá? Brincadeiras, jogos com regras, tudo isso para poder trabalhar o quê? Centrar essa criança. Quando eu trabalho com brinquedos, com brincadeiras, eu estou estabelecendo regras, só que de uma forma diferente. E com isso, desenvolvendo a atenção desta criança. Jogos de memória. Criança com TDAH, ela ama jogos de memória. Trabalhar com pinturas, com texturas. Às vezes eu vejo profissionais, vamos pintar isso daqui. Mas espera aí, quais as diferentes texturas? Como que essa criança percebe as diferentes texturas e ela se organiza dentro disso? Estou desenvolvendo a atenção dessa criança, que é necessária no processo de aprendizagem. E atividades físicas, né? Eu vi um dia desse na internet de uma escola que montou uma carteira com uma bicicleta. Por quê? Porque a criança mantém a agitação e daí ela para um pouquinho e daí ela desenvolve a atenção. Gente, a atenção é o mais rudimentar dos processos cognitivos. Vocês já ouviram falar sobre atenção? Se eu não tenho atenção, eu não sento nem no vaso sanitário.
Eu já vi crianças caírem com TDAH, caírem do vaso sanitário. Por quê? Caírem de cadeira, caírem de vaso sanitário, irem na louça e derrubar todo o giz, derrubar apagador. Por quê? Porque eu necessito para fazer qualquer coisa do processo de atenção. Então, essas atividades que vocês estão vendo elencadas aí, elas favorecem, elas auxiliam no processo de atenção. Continuando mais um pouquinho. E agora, o segundo princípio. Nós falamos sobre as rotinas, agora, estimular e reforçar positivamente atitudes acertadas do aluno. Mas ele não acerta nada. Um dia eu ouvi uma professora falar, mas ele não acerta nada. Nós precisamos entender o caráter benéfico necessário do elogio. Mas ele não acerta nada. Teve uma professora que falou assim, mas ele rabisca e rasga. Então, quando ele rabiscou, você já pega esse papel e fala, meus parabéns. Você sabe que ele vai rasgar, mas antes que ele produza o ato de rasgar, de jogar, de amassar, você já dá um elogio. Esse estímulo, este reforço favorece e melhora o comportamento da criança. O comportamento, vou ler para vocês o que está escrito aí, o comportamento da criança com TDAH é desigual, imprevisível e não reativo. Ele não reage como as outras crianças. Eu explico e ele realiza. Não, é diferente. Então, as intervenções normais do professor, para tanto, nós professores precisamos ficar atenta com relação a essa criança TDAH. Então, nós temos que oferecer para essa criança e temos que oferecer atividades mais curtas, oferecer atividades que sejam motivadoras para que esta criança tenha sucesso. Gente, vocês já observaram? Eu vou para a academia e às vezes eu desisto da academia. Por quê? Porque às vezes eu vejo assim que falta na academia alguém que fala, nossa, que maravilha você fez, você andou 2 segundos na esteira, você levantou 2 vezes, que maravilha. Então, isso não sou TDAH, mas isso me reforma a continuar, me dá condições para que eu possa continuar. Eu, uma pessoa típica. Imagine a criança com TDAH. A criança autista, nós professores, nós terapeutas, nós pais, precisamos entender e compreender o quanto esse ato representa para a criança autista. Como eu já disse para vocês, um dia uma criança com TDAH disse assim para mim, ninguém me entende. Ninguém me entende. Por isso, realmente, eu bato em todo mundo. Por isso, realmente, eu derrubo tudo, porque ninguém me entende. O elogio, as formas de atenção que nós temos com o ser humano, principalmente com a criança, o sorriso, um sinal de apoio, dar uma pressãozinha no ombro, a pressão é necessária. Ele fala, eu estou aqui, eu não preciso dizer, eu estou aqui, estou vendo o que você fez. Tudo isso são ferramentas básicas para a criança com TDAH. Então, eu estou dando alguns princípios para que ocorra a aprendizagem. Falei sobre as regras, falei sobre a rotina e agora estou falando sobre os estímulos de reforços positivos. E isso a pesquisa tem mostrado claramente, e Valon, que é o grande teórico da afetividade, ele diz assim, não existe aprendizagem se não houver afetividade por parte de quem faz esse processo de mediação. Então, nós profissionais, nós precisamos conhecer a criança com TDAH, precisamos saber como ela funciona, precisamos saber qual é o melhor momento para que ela possa aprender. Qual é o melhor momento? Será que no final da aula? Sempre quando a criança chega mais próxima ao recreio, ela já está desatenta. Então, nós precisamos descobrir para aquela criança sua, para aquele seu filho, qual é o melhor momento do processo de aprendizagem. Então, viram o quanto é importante compreender
essa reforçar positivamente. Então, esse é o segundo princípio. Terceiro, recompensas palpáveis. Não adianta tudo que você prometer, cumpra. São coisas tão simples que a criança com TDAH exige, ela gosta de recompensas. Toda criança gosta de recompensa. Eu conheço uma fono que ela tem, com todas as crianças de dentro do transtorno do neurodesenvolvimento, sempre ela tem uma recompensa. A criança sai com uma bolsinha, nem que for uma bolsinha de plástico pequenininha, a criança sai com estrelinhas grudadas na mão, a criança sai com um anelzinho, se é uma menininha, sai com um anelzinho. Gente, mas espera aí, mas professor, eu vou fazer isso e as outras crianças? São combinados. Por isso existem as regras. O terceiro princípio é recompensas palpáveis. Passou pelas regras, passou pela afetividade e a terceira sobre as recompensas. O professor pode fazer uso das recompensas. Isso é real. E tem professor que fala, mas eu não posso bancar isso daí. Será que uma estrelinha na mão da criança, num quadro de avisos, onde a criança percebe que naquela semana ela ganhou tantas estrelinhas e que no final daquelas estrelinhas ela vai ter algo compensador, às vezes até um pirulito que a criança gosta. Por isso eu tenho que conhecer a criança. Então faça uso de ficha, de pontos, de estrelas, do que vocês quiserem para privilegiar a criança com essas recompensas, do que ela fez. Mas não faça, não cobre da criança coisas exorbitantes, coisas grandes, cobre coisas pequenas que ela possa cumprir. Por quê? Porque senão essa criança com TDAH nunca vai conseguir completar esse quadro de estrelinha, esse quadro de recompensas. Isso é uma prática pedagógica utilizada há muito tempo atrás. Essa prática pedagógica reduz a teimosia da criança, a hostilidade e o comportamento inadequado dessa criança. E aumenta a cooperação da criança com TDAH. Gente, é tão simples a gente trabalhar com a criança, só com entender o processo de desenvolvimento da criança, saber que a nossa criança com TDAH, ela tem alguns princípios que são norteadores, que eu estou falando para vocês, regras, as primeiras, a rotina, a afetividade e depois as recompensas palpáveis. Vocês estão me entendendo? Vocês viram que não tem nada de demasiado que a gente possa dizer, peraí, mas isso é muito difícil de fazer, é simples, mas ela é de tão simples, ela é desafiadora. Mas eu preciso conhecer a criança com TDAH. Eu estou dando dicas, mas o curso de TDAH para vocês vão oferecer um leque de informações. Vocês não têm ideia. Só eu, nestas aulas de TDAH, eu tenho um leque de informações para a família, para o professor e para outros profissionais que atendem a criança com TDAH. Por quê? Porque são coisas simples, mas são ferramentas básicas para desenvolver o processo de aprendizagem. E com isso, essas recompensas palpáveis que hoje nós estamos falando, vocês vão ver muito mais informações. Hoje eu tenho só 50 minutos, a Mara me deu 50 minutos para mim, estou quase acabando esses 50 minutos. Então, quantas coisas importantes. Continuando. O que mais das recompensas palpáveis? Ainda falando sobre as recompensas palpáveis. Então, as recompensas, ela é útil para melhoria, para auxiliar a criança. A criança com TDAH, gente, nem ela controla o seu próprio corpo, nem ela consegue saber que horas ela será impulsiva. Não é malcriação, já falei várias vezes. Às vezes ela se esforça para atingir determinados objetivos e ela não consegue. Por isso, toda atividade, quando eu vou trabalhar com a criança TDAH, eu tenho que pensar em objetivos curtos, em atividades curtas, para que ela seja recompensada. E conforme ela vai sendo recompensada, este comportamento que antes era desafiador, que era instável, você vai melhorando. Nós não curamos o TDAH, mas nós melhoramos a qualidade de vida, nós melhoramos o processo de aprendizagem desta pessoa.
O cérebro do TDAH, ele é criativo demais, tá? Mas nós vamos auxiliar essa criatividade. Nós vamos, assim como se diz assim, conduzir esse processo de aprendizagem. O professor deve começar a recompensar seu aluno com TDAH por conquistas menores, sempre com coisas menores, para concluir uma tarefa pedida. Porque senão ele nunca vai conseguir sucesso, tá? Como diz, quando vocês acham que o desafio é grande, piquem esse desafio em pedaços menores, tá? Piquem este desafio. Eu lembro meu pai quando foi me ensinar é uma pessoa típica. Quando ele foi me ensinar a descascar laranja, ele começava a descascar, porque o processo do início de descascar laranja é muito complexo, é desafiador, porque eu preciso ter o processo, eu preciso ter preensão, eu preciso ter habilidade motora no descascar. Então, ele descascava um pedacinho e dava ali. Eu fazia assim, com a faca só, eu segurava ali, eu ia assim, ó, faço de conta que isso aqui era laranja. Eu ia assim, ó, tirando de lasca. Meu pai não conhecia nada desses princípios. Ele disse, meus parabéns, Maria, você conseguiu, está conseguindo. Não estava conseguindo, só tirando a casquinha da laranja. Daí ele continuava o processo, de repente ele voltava com a laranja para mim. E é isso que vocês têm que fazer. Pegar a laranja da criança, despertar esta criança. Quantos detalhes que são importantes e que vocês vão aprender em todo o curso de TDAH. Hoje eu estou dando algumas informações, alguns princípios para que a criança inicie o processo de aprendizagem e conclua o processo de aprendizagem. Fala, Mara. Terminou, prof? Tenho mais, eu gostaria de ir para o quarto princípio. Só posso falar? Só esse quarto princípio? Aham. Então vamos lá. Vivências lúdicas, gente. Toda criança gosta de brincar. E às vezes eu vejo a escola esquecendo. Vamos lá, pensar assim, o desenvolvimento infantil, do 0 aos 12 anos, a criança só aprende através do concreto. Isso seja uma criança com TDAH, seja uma criança com desenvolvimento típico, seja outra criança com transtorno do neurodesenvolvimento, do 0 aos 12 anos ela tem que aprender de forma concreta. E as vivências lúdicas são estratégias fundamentais para auxiliar a adaptação da criança com TDAH. Eu vou aprender ela porque brincando eu posso dar outras atividades que envolvam a atenção. Brincando eu posso ensinar regras, brincando eu posso auxiliar ela nesse processo de impulsividade, eu posso dar sucesso para essa criança e principalmente eu aumento as suas relações sociointerativas, que é a grande dificuldade da criança com TDAH. Olha bem, até o Ministério da Educação, quando ele olha para a criança TDAH, ele olha para a escola, que cada vez mais nós estamos tendo crianças com déficit de atenção e hiperatividade, eles falam, trabalhem com as vivências lúdicas. E ele diz assim, quando você trabalha com as vivências lúdicas, olha o que o Ministério da Educação nos informa, você está trabalhando com a parte motora, você está trabalhando com o sistema de atenção, você está trabalhando com a memória, com o raciocínio dessa criança, com a criatividade dessa criança, com o processo de aprendizagem, com a ansiedade que é comum na criança com TDAH. Você está trabalhando com a organização espacial, que muitas vezes ela derruba todas as coisas, ela tromba com todas as coisas. Está trabalhando a coordenação motora e o esquema corporal. E todas essas áreas que eu estou falando para vocês, tão importantes no desenvolvimento com a criança TDAH, você vai ter no curso de pós, tá? Então, fiquem atentas a essas informações. Por isso eu pontuei todos os princípios, 4 princípios importantes. Falei sobre as regras sociais, falei sobre a afetividade, falei sobre as recompensas e estou falando, terminando a nossa noite, a importância dessas vivências lúdicas. Então, com isso, quantas informações, né, Mara? Quantas informações.
E aí, gostou desse vídeo? Então curta para que ele possa alcançar e ajudar mais pessoas. E se inscreva também em nosso canal do YouTube para contribuir aprendendo com a gente sobre esse e muitos outros temas. Ah, e ative o sininho aqui embaixo para receber aviso toda vez que tiver um conteúdo novo. Um abraço e até breve!